Imagine por um instante que existe um lugar dentro de você onde nada interfere, onde nenhum medo encosta, onde nenhuma ansiedade domina e onde a realidade começa a se reorganizar de maneira silenciosa, quase secreta, quase invisível. Agora, imagine que esse espaço interno, esse vazio, esse silêncio, não é apenas um momento de paz, mas um mecanismo direto de manifestação, um ponto de contato com o campo quântico que responde exatamente à sua vibração mais pura. Por que será que algumas pessoas manifestam com tanta rapidez e outras parecem viver lutando contra ciclos intermináveis? Será que o segredo está justamente no silêncio que elas cultivam? E se eu te disser que existe um tipo específico de silêncio, um silêncio vibracional, que abre portas invisíveis no universo e acelera tudo aquilo que você deseja? Hoje eu vou te conduzir para dentro desse campo, para que você entenda por que o silêncio quântico não é ausência de som, é presença de poder. E no final deste vídeo, você vai olhar para sua própria mente como um portal que talvez você nunca tenha percebido antes. O silêncio quântico funciona porque ele rompe um padrão mental escondido, o ruído constante das emoções descontroladas. Você já percebeu como nossa mente tenta preencher todos os espaços com pensamentos? Ela cria preocupações, medos, diálogos internos, repetições, pensamentos que você nunca pediu para pensar. Mas será que esses pensamentos realmente ajudam? Ou será que eles distorcem seu campo, atrapalham sua vibração, diminuem a clareza do que você quer atrair? O universo responde à vibração mais dominante, e quando sua mente está cheia de ruído emocional, é esse ruído que a vida réplica de volta. O silêncio quântico, por outro lado, cria um vácuo vibracional onde a energia se reorganiza com velocidade. É como se você desse uma ordem direta ao campo: aqui está o que eu escolho vibrar. E o universo, sem esforço, sem resistência, começa a devolver aquilo que corresponde a essa frequência limpa. Mas talvez você esteja pensando, se isso é tão poderoso, por que quase ninguém fala sobre isso? Porque o mundo moderno tem medo do silêncio. Ele vicia as pessoas em estímulos constantes, em telas, notificações, comparações, barulho emocional. E quanto mais barulho existe, mais difícil fica ouvir a própria vibração. Mas aqui está o ponto. O silêncio quântico não depende de meditação profunda, nem de longas práticas espirituais, nem de técnicas complexas. Ele depende de um único estado interno, a suspensão da reação. Quando você para de reagir automaticamente às emoções, quando você permite que uma sensação exista sem tentar lutar contra ela, você cria silêncio. Esse silêncio é percebido pelo campo como um momento de abertura, e é nesse instante que o que você deseja começa a ser atraído com velocidade. O silêncio quântico só existe quando você deixa de correr atrás da manifestação. E isso é curioso, porque a maioria das pessoas acredita que precisam fazer mais, sentir mais forte, mentalizar com mais intensidade. Mas o excesso de esforço gera o oposto, bloqueio vibracional. O universo entende esforço como escassez. Esforço diz, eu não tenho. Silêncio diz, eu sei que já é meu. Por isso, o silêncio quântico não é um ato passivo, é uma declaração vibracional de poder. É o momento em que você se recusa a reforçar o medo, a dúvida ou o desespero. Você apenas existe, alinhado, limpo, preciso. E sua vibração, finalmente, consegue fluir sem interferências. Esse fluxo é exatamente o que dá velocidade à manifestação. Para entender o silêncio quântico de verdade, imagine que sua vibração é como uma água cristalina. Agora imagine jogar pedrinhas nessa água. Pensamentos aleatórios, preocupações, culpas, comparações, memórias negativas. Cada pedrinha cria ondas que distorcem o reflexo. Sua vibração deixa de ser clara e passa a ser confusa. Mas quando você remove todas as pedrinhas, quando a água fica imóvel, o reflexo retorna perfeito. Esse reflexo é a forma mais pura da sua intenção, e é isso que o universo espelha de volta. O silêncio quântico é esse estado em que a vibração se estabiliza. Nele, você não precisa forçar nada, porque sua energia já está entregando exatamente o que você quer receber. Mas como criar esse silêncio se você vive em um mundo acelerado, cheio de responsabilidades, pressões e expectativas? Primeiro, você precisa entender que o silêncio quântico não exige isolamento. Ele acontece dentro de você, e pode surgir em momentos simples, ao acordar, antes de responder alguém, antes de tomar uma decisão, antes de reclamar, antes de sentir ansiedade. O silêncio quântico é essa pausa de 1 a 3 segundos em que você questiona: o que eu estou prestes a vibrar? Essa simples pausa cria alinhamento. E quanto mais vezes você faz isso ao longo do dia, mais rápido seu campo se limpa, mais forte seu campo se estabiliza e mais rapidamente as manifestações começam a aparecer. No silêncio quântico,
Você deixa de buscar sinais externos e começa a sentir um movimento interno. Sua intuição fica mais clara, sua energia fica mais leve e sua percepção começa a se expandir. É por isso que pessoas que dominam esse estado parecem atrair coincidências o tempo inteiro, oportunidades, encontros inesperados, decisões que se encaixam, caminhos que se abrem. A física emocional explica: o silêncio cria coerência, e a coerência atrai padrões semelhantes. Esse é o verdadeiro portal para a manifestação rápida. Agora, imagine o que aconteceria se você aplicasse esse silêncio quântico em um momento de dúvida. Em vez de entrar em desespero ou ansiedade, você respira, pausa e pergunta internamente: o que eu quero vibrar agora? Essa pergunta é um dos maiores hacks vibracionais que existem. Porque ela devolve para você o poder de escolha. E quando você escolhe a vibração em vez da reação, você assume o controle da criação. O universo responde instantaneamente a essa clareza. É por isso que tantas pessoas afirmam que manifestam justamente quando desistem, quando soltam, quando param de tentar. Elas não desistiram do desejo, elas desistiram do ruído. E o silêncio que surge nesse momento cria exatamente o que faltava: espaço vibracional. O universo precisa de espaço para agir. Quando você está tentando controlar tudo, você ocupa esse espaço. Quando você silencia, você abre esse espaço. Mas atenção, silêncio quântico não é silêncio emocional reprimido. Não é fingir que está tudo bem. Não é esconder o que sente. Isso não funciona. O silêncio verdadeiro só acontece quando você permite que a emoção seja observada sem julgá-la. Quando você para de lutar contra o que sente. Porque é essa luta que cria o ruído. Sentir não atrapalha a manifestação, reagir descontroladamente atrapalha. Observação silenciosa acelera. E esse é o ponto que quase ninguém entende. Agora vamos falar do momento mais poderoso para acessar o silêncio quântico: o intervalo entre pensamentos. Esse intervalo é rápido, quase imperceptível, e dura frações de segundo. Mas é nele que seu campo vibracional se reorganiza com mais facilidade. É nesse intervalo que sua intenção consegue atravessar o ruído e chegar limpa ao universo. Você não precisa meditar por horas, precisa só aprender a sentir esse intervalo. Ele aparece quando você respira fundo, quando olha para o nada, quando fecha os olhos por um instante. O silêncio quântico também tem um segundo superpoder: ele revela aquilo que realmente está atrapalhando a sua manifestação. Quando você silencia, você percebe pensamentos que antes passavam despercebidos, crenças escondidas, medos sutis, frases internas que sabotam sua vibração. E quando você enxerga isso, você pode corrigir, limpar, reprogramar. O silêncio traz clareza, e clareza é poder vibracional. Você só manifesta o que consegue ver sem distorção. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se o silêncio trouxer emoções ruins? Isso é normal. Quando você finalmente para, aquilo que estava reprimido aparece. Não porque você está piorando, mas porque agora existe espaço para liberar. E liberar limpa o campo. Emoções só machucam quando são ignoradas. Sentidas, observadas e liberadas, elas perdem o poder. O silêncio quântico faz você enxergar para transformar. Mas existe um segredo a mais: o silêncio quântico aumenta a intensidade do seu desejo. Quando você tira o ruído, o desejo fica mais forte, mais claro e mais magnético. O universo precisa de clareza vibracional, não de esforço. E clareza só nasce no silêncio. Quando você pensa: eu quero prosperidade, mas ao mesmo tempo sente medo, culpa ou ansiedade, o universo recebe uma vibração confusa. Quando você silencia, o desejo se estabiliza. E o universo responde. O silêncio quântico é, acima de tudo, uma tecnologia emocional. Quando você aprende a silenciar, você aprende a manifestar. Isso acontece porque você sai da vibração da necessidade e entra na vibração da certeza. A necessidade vibra falta, a certeza vibra abundância. O silêncio é o portal que liga as duas. Ele é a ponte vibracional entre quem você é e aquilo que você quer se tornar. E não se engane, praticar o silêncio quântico diariamente cria resultados rápidos. Seus relacionamentos mudam, sua energia muda, sua intuição aumenta, suas decisões melhoram e oportunidades começam a surgir com uma frequência quase assustadora. Coincidências deixam de parecer coincidências e passam a parecer respostas. E é exatamente isso que são: respostas vibracionais ao seu novo estado interno. Uma das formas mais poderosas de ativar o silêncio quântico é durante a respiração. Quando você inspira profundamente e solta o ar devagar, você automaticamente reduz o ruído mental. Seu cérebro entra em coerência, seu campo entra em alinhamento,
suas emoções param de se agitar. Esse é o momento exato em que você acessa o silêncio vibracional. E quando você une esse silêncio ao seu desejo, a manifestação acelera. Outra forma é o silêncio observacional. É quando você observa tudo ao seu redor como se estivesse vendo pela primeira vez. Você não reage, não julga, não compara. Apenas observa. Essa simples prática cria uma expansão vibracional absurda. Porque quando você observa sem reagir, você assume o papel de criador, não de vítima. E o universo responde ao criador com velocidade. E aqui está o ponto crucial: o silêncio quântico não é um fim, é um portal. Ele prepara o seu campo para receber o que você pediu. Você não silencia para fugir do mundo, você silencia para moldar o mundo. Você silencia para que sua vibração seja ouvida com mais força. Você silencia para que sua energia possa finalmente ocupar o lugar que ela merece. Quanto mais silêncio interno você cultiva, maior sua capacidade de manifestar. Agora que você entendeu como o silêncio quântico funciona, fica uma pergunta para você refletir. Quantas manifestações você teria acelerado se tivesse criado silêncio em vez de ansiedade? Quantas portas já poderiam ter se aberto se você tivesse confiado, respirado e pausado por alguns segundos antes de reagir? A verdade é que o universo sempre te ouviu. O que ele estava esperando era você silenciar o ruído para que a sua vibração verdadeira pudesse finalmente chegar até ele. Então, se você quer continuar aprendendo técnicas profundas de manifestação, reprogramação vibracional e expansão de consciência, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo e continua evoluindo com a gente nessa jornada para manifestar a vida que você merece. Até o próximo vídeo.